Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Professor Gentil II e estamos aqui em mais uma aula no canal Neuromatemática. Então, antes de começar a aula, eu sempre venho com uma frase, e a frase de hoje é essa, atribuída aqui a Albert Einstein. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então, quando você, durante o seu projeto de aprendizagem, você começar a desconfiar de sua própria inteligência, você se expande para novas possibilidades de aprendizagem, o que faz com que você evolua. Então isso é muito importante, tá bom? Então a aula de hoje é sobre função logarítmica, certo? Aqui na nossa playlist. Então eu recomendo fortemente que, se você não assistiu a aula de logaritmo, é importante você dar uma pausa nesse vídeo, corre lá na aula de logaritmo, assiste e depois você volta para ele, porque você vai ter uma visão mais ampliada do que é o logaritmo de fato, tá bom? Então, antes de continuar, por favor, já vou pedir que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer, tá bom? É o seguinte, o que é que vai falar na aula de hoje? A aula de hoje eu dividi em 3 pedaços, certo? O primeiro pedaço é a parte de introdução, vou falar um pouco sobre o que é a função logarítmica de fato e um cuidado que todo aluno deve ter quando vai identificar essa função. Depois as propriedades e, por último, alguns exemplos das propriedades para a gente ver como é que acontece de verdade. A primeira parte da introdução é o seguinte. Então, eu vou começar falando sobre a definição formal, tá? Então, dado o número real A, então com A maior que 0 e diferente de 1, chama-se de função logaritmo de base a função de R estrela mais em R, ou seja, dos reais positivos e diferentes de 0, a função dada por esta lei, que é f de x igual a log de x na base A. Então, é muito comum os alunos confundirem uma função que tem um coeficiente logarítmico com uma função logarítmica de fato. Então não é porque você viu logaritmo lá na sua expressão que ela obrigatoriamente é uma função logarítmica. Então a função logarítmica só vai ser quando o x, aqui ó, o x, tá? Ele for, que é a variável independente, ele estiver dentro do logaritmo. Então quando for o logaritmo de x, onde x é a variável independente, então essa função realmente se trata de uma função logarítmica, tá? Então, é diferente de você ter, por exemplo, logaritmo de 2 na base 10 vezes x. Isso é uma função do primeiro grau, porque o x é uma potência e o coeficiente é um logaritmo. É diferente de você ter o x dentro do logaritmo, tá bom? Então é bom você ter esse cuidado. Porque para a resolução de problemas, uma das partes mais fundamentais, na minha opinião, é você aprender a identificar quais são essas funções. Então, quando você identifica a função, você já sei aqui que função é essa aqui. E aí você pode continuar atribuindo as propriedades que são inerentes dessa função, beleza? Então, algumas propriedades são importantes. Então, a primeira propriedade, a gente sempre vai fazer o seguinte: eu vou analisar a base, que é o A, e vou analisar o valor de x. E aí a gente vai ver quando é que é positivo e negativo. E sempre vou botar um gráfico. Então, por exemplo, para o A, que é a base, maior do que 1, então essa função ela é crescente. E aí o que acontece? Se eu tenho um valor que é maior do que outro, ou seja, x1 é maior do que x2, se ela é crescente, então o valor da função desse ponto é maior do que o valor da função desse outro ponto. Isso é crescente, então ela só faz aumentar. E aí o logaritmo de x1 é maior do que o logaritmo de x2, porque o x1 é maior que x2. Tá? Isso para o A maior do que 1. Se o x estiver aí entre 0 e 1, então esse logaritmo é negativo. E se o x for maior que 1, esse logaritmo é positivo. Tá? Então vamos ver aqui no gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico da função log de x na base 10, né? Você vê que não tem número, então a base é 10, a base decimal. Então, no x igual a 1, eu tenho aqui o zero da função, que é onde ele corta o eixo do x, né? Então, e aí para o x menor do que 1, eu tenho uma função negativa. Para o x maior do que 1, eu tenho uma função positiva. Beleza? Então isso aqui é o gráfico da função log de x. A gente vai fazer o contrário agora. Vou pegar a base e vou entender que a base está ali entre 0 e 1. A base é menor do que 1 e maior do que 0 obrigatoriamente. E aí, nesse caso, essa função ela é decrescente. Então, se eu pego um valor de x maior do que o valor anterior, então como ela é decrescente, esse valor vai ser menor do que esse da função. De fato, então o x é maior do que 2, x não é maior do que x2, mas a função de x1 é menor do que a função de x2, porque ela está diminuindo, está decrescendo. Certo? Isso acontece porque o logaritmo de x1 é menor do que o logaritmo de x2. Consequentemente, se o x está entre 0 e 1, a função logaritmo é positiva,
Se o x é maior do que 1, a função logarítmica é negativa. Para a gente ver aqui um exemplo, eu tenho aqui a função log de x na base 1 meio, e aí a função você vê que ela é decrescente. Então, para o x igual a 1, do x igual a 1 para trás, aqui entre 0 e 1, a função é positiva, e o x de 1 para frente, a função ela é negativa, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos. Então, eu vou pegar alguns exemplos dessas propriedades, que pode ficar meio confuso, mas no final eu vou dar um macete que você não vai esquecer mais. Log de 3 na base 2. Então, o a é 2, é positivo e maior do que 1, e o x é 3. Então, nesse caso, ela é positiva. Então, o log de 3 na base 2 é positivo. Vamos fazer o inverso. O log de 1/3 na base 2. A base a continua sendo 2, ou seja, maior do que 1. E o x agora não é maior do que 1. Ele está ali entre 0 e 1, que ele é 1/3. Então, nessas condições, de acordo com a propriedade, as propriedades que eu acabei de mostrar, ela é negativa. Beleza? Agora vamos fazer o inverso. Log de 3 da base 0,2. Então, a base ela está entre 0 e 1 e o x é maior do que 1. Então, nessas condições, esse valor é negativo de acordo com a propriedade anterior que a gente mostrou. E se eu tiver o log de 0,3 na base 0,2, isso aqui vai ser positivo, conforme a propriedade que eu mostrado. Então, o que acontece? Isso aqui, para que serve isso? Isso aqui é quando você está num problema, você vai chegar numa resposta, talvez você, pelo sinal da sua resposta, você saque se ela faz sentido ou não. Então, você pode ver, por exemplo, se você tiver um log de 3 na base 2 e der negativo, você diz, pô, isso aqui não era para dar negativo, era para dar positivo, então você errou alguma coisa. E aí, esse processo de você visualizar e achar que identificar que realmente tem uma possibilidade de erro e tal, isso vai lhe ajudar bastante para você achar a solução correta. E aí vem o macete. Como é que você saca isso? Porque aparentemente são duas possibilidades de base e cada base ela tem duas possibilidades de x, que é o x entre 0 e 1 e entre maior que 1. Então você tem 4 possibilidades diferentes. Como é que você vai decorar isso? É simples. Imagina aí que o logaritmo você tem dois regimes. Ou ele é maior que 1, ou ele está entre 0 e 1. Se a base A e o x eles estiverem no mesmo regime, positivo, porque eles estão ali se completando. Se eles forem, por exemplo, todos os dois maior que 1, beleza, ou todos os dois entre 0 e 1, beleza, é positivo. Você pode ver que a letra A e D. Letra A, os dois são maiores que 1, positivo, e na letra E, B, D, os dois são menores do que 1 e maior que 0, está ali entre 0 e 1. Então, todas as duas situações são positivas, porque eles fazem parte do mesmo grupo, da mesma comunidade, vamos dizer assim. E se ele tiver entre B e C, eles fazem parte de comunidades ou grupos diferentes. Então, um está entre maior que 1 e o outro está entre 0 e 1. Ou então o contrário, um está entre 0 e 1 e o outro está maior que 1. E aí, como eles não fazem parte do mesmo grupo, aí esse resultado vai ser negativo, beleza? Assim você já mata. Cara, você tem resumindo, dois regimes. Se os dois estiverem no mesmo regime, positivo. Se os dois estiverem em regimes diferentes, negativo. Beleza? Então, a aula de hoje é isso. Mais uma vez, se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, joga aqui embaixo que a gente vai ler, vai te responder. Tá? E obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva, apareça aqui em algum lugar dessa tela, tem um botão de inscrição, você clica nele e ajuda o canal a crescer. E tem um sininho, nesse sininho você recebe notificação toda vez que o canal mandar vídeo novo, e aí é bom que você fica todo antenado, tá bom? Então siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Telegram, que essas aulas aqui, esses slides já estão disponíveis no Telegram, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Valeu, galera!